Olá, bom dia. Após sabatina de mais de 5 horas em comissão do Senado, o nome de Augusto Aras é aprovado para a PGR. A nomeação de Augusto Aras já foi inclusive publicada numa edição extra do Diário Oficial da União. O grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime rejeita a ampliação do conceito de excludente de ilicitude. Polícia Federal prende o ex-governador de Tocantins, Marcelo Miranda. Ele é investigado por supostos atos de corrupção. Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo confirma mais 2 mortes por sarampo nesta quarta-feira. Estudo da ONU revela que o aquecimento global, que devasta os oceanos, também ameaça populações inteiras. Agora na edição das 8h30 da manhã. Olá, tudo bem com você? Muito bom dia, chegamos à quinta-feira, hoje é dia 26 de setembro de 2019. E vamos aos destaques de alguns dos principais veículos de comunicação do país, começando com o G1. Nomeação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República é publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Nome foi aprovado pelo Senado por 68 votos a 10. Antes da votação no plenário, Aras passou por sabatina de mais de 5 horas na CCJ. El País, com voto contra de Fachin, julgamento que pode anular sentenças da Lava Jato, deve seguir hoje. Decisão sobre a ordem das considerações finais de delatores e delatados pode causar reviravolta na operação, afetando dezenas de sentenças, Juliana. No Carioca, o Globo, Previdência, pressão por mudanças pode desidratar a proposta em 153 bilhões e 200 milhões de reais. Governo admite preocupação e vai designar uma tropa de choque de técnicos para acompanhar as movimentações. Agora destaque da Veja. Perícia conclui que será impossível identificar a arma que matou Ágata. Laudo da Polícia Civil concluiu que projétil é adequado à arma de fogo tipo fuzil, mas o exame de balística não poderá apontar a arma de onde partiu o disparo. E no portal UOL, Polícia Federal prende ex-governador de Tocantins, Marcelo Miranda. Ele é investigado por corrupção, fraudes em licitações, desvios de recursos públicos e recebimento de vantagens indevidas. R7, Corinthians empata e é eliminado por Del Valle na Sul-Americana. Timão fica 2 vezes na frente no Equador, mas leva empate em 2 contra-ataques. Atlético Mineiro e Colón brigam por vaga na final do torneio. E no Estadão, Jacques Chirac, ex-presidente francês, morre aos 86 anos. O político governou o país por 12 anos e se opôs à intervenção dos Estados Unidos no Iraque. Para fechar, G1. Incêndio atinge indústria química na França. Por precaução, autoridades recomendaram aos moradores de Rouen e outras 12 cidades também a permanecerem em casa para evitarem se expor à fumaça. E a nomeação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República foi publicada ontem numa edição extra do Diário Oficial da União. O novo procurador-geral, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, foi aprovado depois de horas de sabatina. Augusto Aras foi sabatinado por mais de 5 horas na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O nome dele foi aprovado por 68 votos a 10. Durante a sabatina, Aras prometeu independência. Eu asseguro a vossas excelências que não faltará independência a esse modesto indicado, porque as garantias constitucionais nos asseguram do respeito a todas as opiniões e a tolerância no ambiente democrático. Ele também defendeu a correção no que chamou excessos da Operação Lava Jato. Eu sempre apontei os excessos, mas sempre defendi a Lava Jato, porque a Lava Jato não existe per se. A Lava Jato é o resultado de experiências anteriores que não foram bem sucedidas na via judiciária. Esse conjunto de experiências gerou um novo modelo esse passível de correções, e essas correções eu espero que possamos fazer juntos. Entre as falhas da Lava Jato, Aras mencionou o uso excessivo de prisões preventivas e o protagonismo público de alguns membros da Força Tarefa, como o procurador Deltan Dallagnol. E o grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime, proposto pelo ministro Sérgio Moro, rejeitou a ampliação do conceito de excludente de ilicitude.
São os casos como legítima defesa e estado de necessidade que estão previstos no Código Penal. Agora, para os críticos, é uma licença para matar. O tema voltou ao debate nacional após a morte da garotinha Ágata Félix, de 8 anos, baleada numa ação da polícia do Rio de Janeiro. O tema foi derrotado na comissão especial por 9 votos a 5, mas poderá voltar ao debate quando o projeto anticrime for analisado em plenário. Ágata Félix, morta no Complexo do Alemão no último dia 20, prestaram depoimento na sede da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro. Os policiais que estavam em ação quando a garota foi baleada também foram ouvidos. Os da menina Ágata Félix, Vanessa Salles Félix e Adegilson Lima estiveram na sede da Delegacia de Homicídios do Rio para depor. A mãe estava com Ágata quando ela foi baleada dentro de uma Kombi e morreu na última sexta-feira na Fazendinha, região do Morro do Alemão. Vanessa reforçou que não houve tiroteio e que os policiais atiraram contra o veículo. A família acredita que a divisão de homicídios vai conseguir solucionar esse caso e fazer justiça na morte da Ágata. O depoimento da mãe da vítima é totalmente diferente do que revelaram os policiais militares que estiveram envolvidos na ação que resultou na morte da menina. Eles também foram ouvidos nesta quarta-feira. Os agentes afirmaram que foram alvejados por um homem que estava na garupa de uma moto. Eles revelaram que revidaram com pelo menos 2 tiros para se defender dos criminosos. De acordo com o depoimento, os bandidos também teriam atirado em policiais de vários outros pontos do Alemão. Ao todo, desde segunda-feira, mais de 20 pessoas foram ouvidas, entre elas 12 policiais militares. Mas também refuta a versão de que havia tiroteio no local. Informação de que partiu de direção de onde estavam os policiais, mas não se sabe se está tendo uma briga de bar atrás, se estava tendo um marido tentando matar uma mulher atrás, se tinha um traficante de drogas dando tiro a esmo, né, ou se foi o próprio policial. Nesta quarta-feira foi divulgado pelo Instituto de Criminalística do Rio de Janeiro o resultado da perícia realizada nos fragmentos de bala encontrados no corpo da garota. De acordo com o Instituto, foi comprovado que o projétil é sim compatível com a munição utilizada em um fuzil. O documento informa que não há elementos técnicos para determinar o calibre nominal da bala, já que existem falhas no projétil que foi periciado, como a raspagem da identificação. Com isso, não há como comparar o que foi encontrado no corpo de Ágata com outras munições. Vale ressaltar que a Polícia Militar da capital fluminense utiliza fuzis em suas operações nas comunidades. Pelo menos 7 armas foram periciadas pela instituição. Já o laudo do Instituto Médico Legal indicou que Ágata foi atingida por um tiro nas costas e que morreu com lacerações no fígado, rim direito e vasos do abdômen. A Kombi onde Ágata foi atingida ficará no pátio da delegacia até a reconstituição do crime. Moradores da comunidade, o motorista da Kombi e a mãe da menina garantem que não havia tiroteio na hora que a criança foi baleada e dizem que apenas os policiais militares passavam pela região na hora dos disparos. Vamos mudar de assunto porque o brasileiro vai continuar pagando para despachar malas em voos. É isso mesmo, o Congresso decidiu manter o veto no artigo que trata da franquia de bagagens em voos. Os parlamentares votaram a favor da manutenção do veto ao dispositivo que previa a volta da gratuidade de malas em voos nacionais e internacionais. Esse dispositivo dava ao passageiro o direito de levar de graça uma bagagem de até 23 quilos nas viagens nacionais em aeronaves com mais de 31 assentos, ou de 18 quilos para as de 21 a 30 assentos e de 10 quilos para as aeronaves de até 20 assentos. Mas o item tinha sido vetado pelo presidente Bolsonaro. Na votação desta quarta-feira na Câmara dos Deputados, era preciso o voto de 257 parlamentares para derrubar esse veto. E então a matéria seguiria para uma outra votação no Senado. Como esse número de votos não foi alcançado, o veto foi mantido. Agora, os passageiros terão que pagar para despachar a bagagem. A autorização para essa cobrança foi dada em 2016 pela Agência Nacional de Aviação Civil.
Em nota, a ANAC agradeceu aos parlamentares, disse que eles entenderam a importância da abertura do mercado brasileiro e cooperaram para a manutenção de um ambiente de negócios no setor aéreo compatível com o que se pratica no restante do mundo. E veja a seguir, Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo confirma mais 2 mortes por sarampo nesta quarta-feira. E você vai ver também, um estudo da ONU mostra que o aquecimento global também ameaça populações inteiras. Fique com a gente, nós voltamos já. Estamos de volta, 8h47, um ótimo dia para você. E o Supremo Tribunal Federal começou a julgar ontem uma ação que discute se existe diferença entre réus delatados e delatores na fase de alegações finais em processos judiciais. O Supremo Tribunal Federal discute o direito de um réu se manifestar na ação penal após as alegações dos delatores acusados no processo. O ministro Edson Fachin foi o único a votar nesta quarta-feira e afirmou que existe na Constituição uma regra sobre a ordem de defesa. Não há na lei brasileira norma ou regra expressa que sustente a tese nesse viés. O que há, como já disse, é uma hermenêutica da compreensão do Estatuto Constitucional, das garantias processuais amplas e do contraditório em favor de corréus delatados e não colaboradores. O STF julga o caso que concedeu habeas corpus ao ex-gerente da Petrobras, Aldemir Bendini, que no mês passado teve a sentença em primeira instância anulada. Bendini tinha sido condenado pela Operação Lava Jato a 11 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. O resultado desse julgamento pode levar à anulação de mais condenações à Lava Jato, como o caso do ex-presidente Lula. O subprocurador da República, Alcides Martins, chamou a atenção para que, em caso do STF decidir pela anulação das condenações, os favorecidos não serão apenas os condenados na Lava Jato, mas presos em outras ocasiões. Como todos sabem, a definição a ser tomada na data de hoje tem o potencial de impactar milhares de condenações criminais por todo o país, o que aumenta a preocupação de todos os envolvidos, suponho, neste julgamento. Sobre o tema, a PGR tentará expor a esta Corte uma tese principal e também, ponderando, eminente professor Marcos, uma tese subsidiária, esta a ser considerada na hipótese de rejeição à primeira. E começo referindo, então, aquilo que denomino de tese principal, afirmando que é disso, e dispensa, portanto, maiores comentários, que o CPP, no seu artigo 403, referido pelo professor Marcos, estipula a seguinte ordem para a apresentação das razões finais, orais ou escritas: primeiro a acusação e depois a defesa. Quanto a esta última, o CPP não prevê qualquer diferenciação entre a ordem de apresentação das razões finais por réus, colaboradores ou não, embora pudesse tê-lo feito, já que, ao tempo da edição da norma referida, o Instituto da Colaboração Premiada já estava previsto em diversas leis. E a Polícia Federal prendeu nesta manhã o ex-governador de Tocantins. Marcelo Miranda é investigado em operação sobre corrupção e foi preso em Brasília, no apartamento funcional da mulher, a deputada Dulce Miranda. Ela não é investigada. A operação deflagrada hoje visa desarticular uma organização criminosa suspeita de desvios de recursos públicos, recebimento de vantagens indevidas, falsificação de documentos e lavagem de capitais. Estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão preventiva. E o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi denunciado, anote aí, pela 30ª vez na Lava Jato. De acordo com a denúncia, Cabral mentiu para as autoridades sobre o pagamento de imposto de renda, relativo aos anos de 2013, 2014 e também 2015.
a sonegação chegaria a 10 milhões e 400 mil reais. De acordo com o Ministério Público Federal, o ex-governador liderou uma organização criminosa e recebeu dinheiro ilícito de várias fontes de sua atuação criminosa. Em nota, a defesa do ex-governador alegou que essa acusação é antiga. E o Ministério da Saúde divulgou um balanço sobre os casos de sarampo no país. O relatório tem como base os últimos 90 dias. Nesse período, foram registrados em todo o Brasil 4.507 casos confirmados de sarampo em 19 estados. O secretário afirmou que a maior concentração de vírus está na capital paulista. E a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo confirmou mais 2 mortes por sarampo nesta quarta-feira. Seguimos com os destaques da previsão do tempo e vamos espiar alguma região do país. Hoje selecionaram região Nordeste. Olha só, imagem da simpática... Calma que eles estão preparando. Câmera 1, câmera 2, câmera 3. Eu vou receber alguma orientação, calma. Segundo informações, seria uma imagem de Juazeiro do Norte, um município muito simpático do Ceará, mas já que nós não temos essa imagem, não tem problema. Eu vou sugerir que você chame com o seu charme a previsão do tempo. Confira agora a previsão completa para todo o país. O risco de chuva forte permanece alto em várias áreas do país. Eu destaco aqui primeiro o alerta para temporais que ficam concentrados principalmente nas áreas em vermelho do mapa, desde a região do Grande Rio até o sul de Goiás e entre a região de Rio Branco até a região de Porto Velho, no estado de Rondônia. Já as áreas em amarelo do mapa, que englobam grande parte da região norte, centro-oeste e sudeste do país, a expectativa é de chuva forte, que pode vir acompanhada de raios e também de rajadas de vento. Toda essa chuva nessas 3 regiões do país está sendo causada pelo calor e pela alta umidade, além de uma mudança na circulação dos ventos. Há risco para chuva forte e volumosa desde cedo, principalmente sobre áreas do leste e interior do estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e centro-sul fluminense, inclusive na região do Grande Rio. A chuva forte também pode acontecer a qualquer hora, desde a região de Rio Branco, passando por Porto Velho, a região de Cuiabá, áreas do norte do estado de Mato Grosso do Sul, centro-sul do estado de Minas Gerais, até áreas do interior fluminense e sul do estado do Espírito Santo. O sol deve aparecer no decorrer do dia, mas há grande risco de chuva a partir da tarde, desde a região da Grande Vitória, passando por BH, inclusive volta a chover na região de Brasília, Goiânia e em grande parte da região norte do país. O sol ainda vai aparecer principalmente sobre áreas da região sul e no centro-sul de Mato Grosso do Sul, na região de Campo Grande e também em áreas próximas a Presidente Prudente, no interior paulista. O excesso de nebulosidade pode provocar garoa pela manhã, mas aos poucos o sol volta a aparecer e não há chance de chover. A expectativa é apenas de chuva passageira em parte da costa leste nordestina, inclusive na região de Salvador. Em grande parte do interior da região, dia de sol forte sem expectativa de chuva, e algumas pancadas acontecem a partir da tarde sobre a região de São Luís e em algumas áreas do interior do estado do Maranhão. A mínima prevista em São Paulo é de 15 graus, 17 graus em BH e 22 graus em Salvador, e a temperatura máxima à tarde vai chegar aos 35 graus em Manaus, 29 graus no Recife e 30 graus em Brasília. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou sobre a abertura de um processo de impeachment contra ele. O processo foi apresentado pelos democratas. O presidente americano Donald Trump chamou de piada as razões para a abertura de um processo de impeachment contra ele. A caça às bruxas continua, mas eles estão sendo duramente atingidos. Porque quando olham para as informações, é uma piada. Impeachment por isso? O processo foi apresentado pelos democratas sob a acusação do republicano ter pressionado o presidente da Ucrânia para obter informações contra seu provável adversário nas eleições de 2020, Joe Biden. Segundo a transcrição do telefonema entre Trump e o presidente Volodymyr Zelensky, no dia 25 de julho, o líder americano pediu ao europeu para investigar o filho de Biden. Os democratas prometem vigilância sobre o caso. Deixe-me concluir expressando um sentimento que sei que todos compartilhamos, que disse ao presidente recentemente na manhã de ontem: não vamos embora. Não vamos embora até que o trabalho esteja concluído. We're not going away. We're not going away until the job is done.
Nesta quarta-feira, Volodymyr Zelensky manifestou seu apoio ao presidente Donald Trump, classificando como normal a conversa e negando qualquer pressão. Olha só, agora um alerta, hein? A ONU divulgou um relatório sobre os oceanos. E esse estudo mostra que o aquecimento global, que já devasta os oceanos, também ameaça populações inteiras. Foi feito em um relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que pede a redução o mais rápido possível das emissões de CO2. Durante o século XX, o nível médio global do mar subiu cerca de 15 centímetros. Atualmente está subindo 2 vezes mais rápido e o ritmo vai se acelerar ainda mais, chegando a 1,10 m em 2100 em projeções, se as emissões não forem drasticamente reduzidas. Aumento do nível do mar, pequenas ilhas ameaçadas de submersão, geleiras que desaparecem. Segundo especialistas, alguns impactos devastadores da mudança climática já são irreversíveis. O documento ressalta que aplicar medidas para reduzir as emissões de gases do efeito estufa poderia fazer uma grande diferença, mas mudanças no oceano não seriam interrompidas de modo repentino e sim registrariam uma desaceleração. O texto do IPCC tem 900 páginas e é baseado em milhares de estudos científicos. Os oceanos cobrem mais de 70% da superfície do planeta e absorvem quase 25% das emissões e 90% do calor adicional gerado pelo CO2 produzido pelo homem. Bem, não temos mais tempo. Ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência. Nós voltamos à 1 da tarde com mais informações e notícias. Tenham um ótimo dia e até lá.